Pronto, estamos começando a gravação do nosso estudo da mediunidade. Acabamos de realizar a prece de abertura com nossa irmã Marlene. E hoje, nossa noite de estudos do livro Mediunidade de Edgar Morin vai ser na página 174, ok? Com o tópico regras. Alguém gostaria de fazer a leitura? Não sei. Página 174, regras. Vamos lá? Quem vai? Vou começar. Pronto. Conceição, então, vai fazer a leitura. Eu vou fechar meu áudio aqui. Fecha o seu aí, Marlene, por favor, só para não dar interferência. Pronto. Isso, ótimo, já tá craque já. Vou fechar o meu aqui também. Na hora dos comentários a gente fala. Mediunidade Edgar Morin, página 174, regras. Impedindo, pois, que se deixem dominar de forma arbitrária e cega, estaremos desde logo concorrendo para formar médios seguros, equilibrados, inspiradores de confiança. Mas qual o processo para se conseguir isso em sentido geral? Entre outras coisas, é necessário o seguinte: a. A direção dos trabalhos deve estar com pessoas competentes que conheçam o problema detalhadamente. B. Deve existir perfeito entrosamento de ação nos dois planos, mediante ajuste prévio com os protetores invisíveis. C. Não permitir que espíritos desencarnados, irresponsáveis ou estranhos ao trabalho, se aproximem dos médios e exigir que os destacados para isso só o façam no momento oportuno. D. Criar para o trabalho um ambiente espiritualizado de objetivos elevados, excluídos o exibicionismo, a superstição, o personalismo, o interesse pessoal. É exigir que as manifestações se dêem em ordem, uma de cada vez, para evitar confusões e tumulto. F. Desmascarar pacificamente todas as mistificações, tanto de médios como de espíritos, e pôr em evidência todas as manifestações e ocorrências que possam servir de ensinamento e de edificação moral. G. Ter como finalidade o espiritismo evangélico, que é o único que assegura uma assistência espiritual elevada. Mas, se apesar dos cuidados postos em prática, do método seguido, da ordem e disciplina mantido por todos, da firmeza das concentrações, da pureza das intenções, os trabalhos degenerarem em violência, desordem, confusão, é então de supor que a assistência espiritual não é ainda favorável, não foi ainda atingido um clima que inspire segurança e tornam-se, nestes casos, precisos novos entendimentos com os guias, novos esforços, novas tentativas, porque é essencial a boa assistência e o bom ambiente nos dois planos. O fato de terem sido designados determinados espíritos para realizarem ou dirigirem trabalho na crosta junto aos encarnados não significa que sejam eles espíritos de hierarquia elevada. Recebem determinada missão e, se em alguns casos possíveis não a cumprem com a devida competência ou dedicação, ou se a desvirtuam, estarão, como nós outros, sujeitos às mesmas responsabilidades. Muitos espíritos pedem tais tarefas, ou porque desejam permanecer junto de encarnados para os quais sente afinidade, prendem-se por laços afetivos ou por simples desejo de cooperação na obra comum de esclarecimento das almas. Mas, assim também como acontece conosco aqui na Terra, podem fracassar ou desmerecer por várias circunstâncias.
Em todos os casos, ocorrendo tais coisas, é necessário apelar para as entidades superiores, a fim de que as falhas sejam sanadas e os trabalhos prossigam com nova orientação. E, reversamente, quando tudo vai bem, quando há dedicação, desprendimento e amor ao trabalho, de parte a parte, os resultados vão sendo cada vez mais compensadores. E aos primitivos trabalhadores, novos elementos se associam, sempre de valor mais elevado, ganhando então o trabalho cada vez maior força e expressão. São, pois, indispensáveis bons elementos individuais nos dois planos, e somente assim as forças superiores podem descer sobre eles, assegurando o referido progresso. Caso contrário, estabelece-se um ambiente refratário a essas forças e, além disso, surgem vibrações negativas de baixas qualidades que a todos prejudicam e abrem as portas a forças e entidades de planos inferiores, sempre prontas a intervir, desde que lhes forneça oportunidade. Chegando a este ponto, a sessão se transformará num foco de desordem psíquica de venenos fluídicos que atacarão sem piedade médios e assistentes, trazendo-lhes perturbações, às vezes, muito sérias. Em resumo, as boas práticas e os bons ambientes constroem e os opostos destroem as possibilidades de um desenvolvimento natural, harmonioso e eficiente de faculdades mediúnicas. Outra recomendação a fazer aos médios em desenvolvimento é falarem com desembaraço e confiança desde o princípio. Os de incorporação, consciente e semiconsciente, sobretudo, são os que mais recalcam em si mesmo essas possibilidades, porque estão sempre mais ou menos despertos e usam palavras próprias para traduzir as ideias telepaticamente recebidas dos espíritos comunicantes. E isso lhes cria uma situação de verdadeiro constrangimento. É grande o número de médios que fracassam só por causa disto, ou, no mínimo, estacionam a ponto de estagnar completamente suas faculdades mediúnicas. Mas, se compreenderem bem a natureza dessas faculdades e as limitações que lhes são próprias, conforme explicamos no capítulo 1 deste livro, sua confiança renascerá e se tornarão intérpretes fiéis e eficientes. Há processos práticos para se obviar essa faculdade, evitando a inibição dos médios pela desconfiança na transmissão, supondo que esta não vem do espírito comunicante, mas do seu próprio subconsciente por animismo. Pedir mentalmente ao espírito que confirme a comunicação e, se isso não bastar, pedir que, ao invés de utilizar ondas telepáticas, utilize raios e fluidos projetando sobre seus centros de sensibilidade individual. Isso basta porque o subconsciente é unicamente um arquivo mental de recordações e não tem possibilidade de emitir raios ou fluidos, o que é atributo unicamente a entidades animais e humanas. Há, todavia, outra causa que produzem recalques e prejudicam o desenvolvimento. Médios há que, por possuírem pouca cultura e terem de transmitir com suas próprias palavras e recursos mentais as ideias recebidas dos espíritos, se atemorizam da crítica alheia. Outros que se julgam diminuir, transmitindo ideias muitas vezes banais e fúteis de espíritos atrasados, ou que se consideram humilhados por fazerem nas sessões as mesmas coisas, tomarem as mesmas atitudes de indivíduos de condição social inferior à sua. Outras que se constrangem por se sujeitarem a espíritos atrasados e por terem de dizer coisas que, em plena consciência, não diria e que muitas vezes são contrárias às próprias ideias e pensamentos.
Muitos também que se escrupulizam ou se envergonham de exercer suas faculdades na presença de pessoas amigas ou da própria família, perante as quais, na vida comum, mantêm determinadas condições de superioridade, que seriam prejudicadas com qualquer intimidade ou promiscuidade. Há também inúmeros casos de constrangimento provenientes de serem médios indivíduos professantes de religião dogmáticas e obsoletas, ignorantes das coisas do espírito, se atemoriza com a posse de faculdade psíquica que consideram tentações maléficas, obra demoníaca. Assim, lutam para reprimi-las e muitas vezes caem vitimados pela própria ignorância ou recalcitrância. Verdadeiros dramas ocorrem no seio de famílias católicas e protestantes ou de materialista, cujo responsável prefere sacrificar os entes queridos a admitirem neles a existência de faculdades espirituais. A todos esses irmãos detentores de faculdades mediúnicas recalcadas, devemos dizer que necessitam, antes de mais nada, de humildade. O médio orgulhoso já está, de início, fracassado na tarefa que aceitou, porque coloca acima dela os preconceitos mundanos que nada valem à face das coisas de Deus, eternas e soberanas. Subestimam justamente aquilo que lhe pode servir de auxílio para se elevarem na escala evolutiva, mas todos terão oportunidade de se vencerem a si mesmos, porque se pedirem força e auxílio ao alto, é certo que os receberão imediatamente. Está, pois, em suas próprias mãos o triunfo ou a derrota, isto é, uma subida ou uma queda espiritual, quando, após seu desencarne, tiverem de prestar suas contas às entidades superiores dos planos espirituais. Misericórdia. E aí, gente, prestar contas, quem quer, ninguém, né? Então, Comentários, tem muita coisa para comentar, né? é. Já lemos tudo, então agora é hora da gente discutir os pontos. Então, logo na Dora que chegou depois, página 174, regras. Então, assim, primeiro ele dá aí os tópicos do que se diz necessário para que haja uma boa formação de médios, né? E aí, como ele diz, seguros, equilibrados e inspiradores de confiança. Então, inspiradores de confiança da parte de quem? Da parte da equipe, da parte dos trabalhadores da casa, ou da parte da espiritualidade? Então, fica aí a reflexão. E aí ele diz, como é que se alcança essa qualidade, essa formação, né? Então, não pode ser algo arbitrário nem cego. A gente tem que ter compreensão, tem que ter discernimento, tem que ter entendimento do que está fazendo. Então, no Espiritismo não tem fé cega. A fé ela precisa ser uma fé raciocinada. Então, da mesma forma, no trato da mediunidade, a gente tem que fazer uso dessas experiências, dessas vivências, de maneira também raciocinada, de maneira firme, né? Sem estar ali entregue, vamos dizer assim, às circunstâncias. Então, aí ele diz, a direção dos trabalhos deve estar com pessoas competentes que conheçam o problema detalhadamente. Então, nenhum de nós é perfeito, isso é claro e evidente, mas cabe a cada um de nós buscar o nosso conhecimento, buscar o aprofundamento, buscar o entendimento, principalmente daquilo que a gente tem dúvidas, do que a gente ainda não entende, né? Então, está sempre em atividade. Eu conversava, inclusive, com uma colega nossa da doutrina, um dia desse, de outra instituição, e ela falava. Tá mudo, Ivandro, tá fechado o seu áudio. E eu estou esse tempo todo falando sozinho, é?
E vocês Não, não agora, sinalizaram? não, estou ouvindo não. Fechou agora, foi ou desde o início? Quando você começou a falar do seu amigo, Ah, então fechou sozinho, tá igual ao de Conceição. Então, Karina, seja bem-vinda, minha irmã. A gente está aqui discutindo a página 174 do livro Mediunidade de Edgar Morin, e estamos falando sobre regras, né? Regras para se tornar bons médiuns. Então, médiuns seguros, equilibrados, inspiradores de confiança. Então, aqui ele diz em relação às direções da casa, que a direção precisa estar com pessoas competentes que conheçam o problema da mediunidade de maneira detalhada. E aí eu estou dizendo que nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós sabe tudo, não existe esse, seja detetor de todo conhecimento, a gente deve ter muito cuidado com relação a isso, inclusive, né? Mas a gente precisa buscar o entendimento, buscar a compreensão das coisas. E aí eu estava comentando, quando o meu áudio sumiu, sobre uma pessoa que também é trabalhadora, espírita em outra casa, e me falava sobre a importância, sobre a necessidade de quem faz parte da diretoria da casa estar presente nas atividades. Porque se a gente tem essa missão, se a gente assume esse compromisso de dirigir, seja em qual esfera for, uma casa, a gente precisa vivenciar. Então, vivenciar tudo, porque a gente está tendo ali a oportunidade de conhecer um pouco mais. Então, se eu, por exemplo, se eu sou o presidente da casa, eu tenho que estar na mediúnica, eu tenho que estar na doutrinária, eu tenho que estar no passe, eu tenho que estar na sopa, eu tenho que estar participando de tudo. Eu não posso estar ausente das atividades. Isso, essa minha colega dizia, né? E depois, quando ela falou isso comigo, eu fiquei refletindo, né? Que uma certa feita, algumas pessoas me diziam assim, Ivandro, por que você não se candidata para ser o presidente da COIF? Eu dizia, como é que eu vou ser presidente da COIF se nem em São Francisco eu moro, se eu só estou na COIF uma vez por mês? Então, eu já pensava isso antes de conversar com essa pessoa. E aí, quando ela veio me dizer isso, eu disse, meu pensamento realmente procede, ele condiz com o que realmente tem que ser, porque de fato a gente precisa vivenciar. E aí, quando a gente fala de mediunidade, de prática, de reunião mediúnica, mais ainda, eu não posso estar na reunião mediúnica sem conhecer a casa, sem conhecer os trabalhadores. Aí, imagina, eu estou na coordenação do grupo e eu não sei quem é Karina, eu não sei quem é Marlene, eu não sei quem é Tânia. Aí eu chego no dia da atividade, você, moça, como é seu nome mesmo que eu esqueci? Ai, que situação. Então, é preciso que a gente conheça tanto as questões administrativas, quanto as questões da própria doutrina. E ele fala mais à frente na questão da humildade, da importância da gente entender que a gente não é detentor do conhecimento. Então, a gente tem que buscar estar aqui aberto ao conhecimento, né? E aí, na letra B, aqui, ele fala que deve existir um perfeito entrosamento de ação dos dois planos. Ah, isso aí, gente, a gente não tem nem o que discutir, né? Então, é preciso que a espiritualidade ela esteja conectada com o grupo mediúnico da casa. Então, quantas vezes a gente faz um trabalho e a gente chega com medo, né, com receio de como vai ser e tal, e quando a gente termina daquela maneira assim, serena, naquela paz, aquela coisa, a gente diz assim, meu Deus, a espiritualidade conduziu tudo de uma forma que a gente nem esperava e tudo saiu perfeitamente, porque realmente eles têm o controle de tudo. Eles sabem tudo o que vai acontecer. A gente só precisa se colocar à disposição, confiar e fazer a nossa parte, né? Porque aí eu volto à questão do médium, né? Se a gente sabe que a gente tem uma mediúnica domingo, e aí a gente vai, hoje é quarta, aí amanhã eu vou para uma festa, aí sexta-feira eu vou comer água, aí sábado eu vou para uma feijoada, meio-dia, e de noite eu vou comer um caruru. Aí quando chegar domingo de manhã na mediúnica, gente, eu não vou estar nada bem. Primeiro porque o meu físico, ele vai estar todo comprometido, e eu vou lidar com energia, e se eu vou lidar com energia, isso vai impactar no meu físico, né, claro, e depois porque eu estou em outra vibe, eu estou em outra conexão. Então, é por isso que a gente fala da questão da responsabilidade, da gente estar mudando os nossos hábitos, a gente não vai ser santo,
também não pode achar que a gente vai ser santo, porque não é, não vamos ser, e se um dia a gente chegar a ser, pode dar tchauzinho, porque a gente vai ter que partir para esse mundo. Irmã Dulce não virou santa aqui, ela virou santa depois que morreu, né? Então, para a gente virar santo, a gente também vai ter que morrer. E acho que nenhum de nós aqui tem pretensão de ser santo. A nossa pretensão é de se melhorar a cada dia, de corrigir, né, as nossas falhas. Sabemos que nós somos cheios de defeitos, como também temos várias qualidades, mas a gente está aqui para aprender cada vez mais. E aí, na letra C diz assim: não permitir que espíritos desencarnados irresponsáveis ou estranhos ao trabalho se aproximem dos médios e exigir que os destacados para isso só o façam no momento oportuno. Aí é a organização, né? É a organização do trabalho. Então, se a gente está num trabalho mediúnico, por exemplo, com 10 pessoas, não é possível que 5 médios estejam dando comunicações simultaneamente, porque aí a gente não consegue ouvir, a gente não consegue orientar, a gente não consegue discernir o que está acontecendo ali naquele trabalho. Agora, quando a gente vê o grupo trabalhando de forma harmônica, né, o que a gente percebe? Que a própria espiritualidade, ela se contém. A gente vê, às vezes, aquele irmão que vai dar comunicação, que ele está com a feição modificada, ele está se contorcendo, ele está fazendo caras e bocas, mas a gente chega para conversar com ele e ele não abre a boca. Por quê? Porque tem um outro irmão dando comunicação e ele espera o momento dele. Tudo isso, gente, é parte de quê? É parte de um processo de aprendizagem, é parte de um processo de construção coletiva. Então, se a gente não tiver conectado, isso não vai acontecer. O irmão vai chegar e vai falar um por cima do outro, um vai mandar o outro calar a boca, e não é assim. Agora, quando a gente está numa mesma energia, quando a gente está numa mesma sintonia, é um processo natural dessa harmonia que o grupo material tem, o grupo físico, né, os vivos, vamos dizer assim, tem, e que isso vai, de certo modo, resvalar, né, na espiritualidade, que é o que ela espera da gente. Então, essa parte, essa letra aqui, eu achei bastante interessante da gente analisar nesse nosso tempo histórico de grupo mediúnico na Coifa, né? Como a gente hoje já vê essa questão da comunicação organizada, uma após a outra, ou então no máximo duas, até para escrever, eu que eu diga no mês passado, como é difícil a gente escrever quando tem duas comunicações simultâneas, mas às vezes as duas são simultâneas porque elas estão conectadas uma à outra, elas estão relacionadas, elas são sobre o mesmo ponto, então isso facilita até a nossa escrita enquanto auxiliares nesse processo. E aí vem a letra D, criar para o trabalho um ambiente espiritualizado, de objetivos elevados, excluídos o exibicionismo, a superstição, o personalismo, o interesse pessoal. É o que eu digo sempre. A gente não está na mediúnica para resolver os nossos problemas. Os nossos problemas a gente resolve na terapia, a gente resolve na constelação familiar, a gente resolve descendo o cacete dentro de casa nos nossos parentes, seja o que for. Mas na mediúnica a gente tem que fazer caridade. Caridade para o outro, não é para a gente, né? Porque se a gente está fazendo caridade para nós, tem alguma coisa aí que não está certa. Então, ó, interesses pessoais, personalismo, exibicionismo. Então a gente vai para a mediúnica para se exibir, para se aparecer, tá? Tem alguma coisa aí que não está legal. Então a gente tem que fazer um trabalho espiritualizado, ó, um trabalho conectado, ainda mais a gente que está numa casa que o nosso mentor é Francisco de Assis. Francisco de Assis, se tem uma coisa que não chega perto dele, é se exibir, é se mostrar, porque é o homem que viveu na humildade e na simplicidade. Aí vem exigir que as manifestações se deem em ordem, uma de cada vez, para evitar confusões e tumulto. Então, já falamos disso. Aí vem outro ponto interessante para a gente refletir. Observemos como é que se dá normalmente a nossa reunião mediúnica. A gente começa prestando socorro, aí vem aqueles irmãos mais necessitados, aqueles mais chorosos ou aqueles mais trevosos, e normalmente a gente encerra como? Com aquelas mensagens dos irmãos benfeitores, dos mentores que vêm, que dão a comunicação, que reenergizam o ambiente. Olha como é tudo construído. Construído por nós? Não.
construído pela espiritualidade. Então, hoje a gente já pode dizer que a gente está melhorzinho, ó, que a gente está caminhando de uma maneira mais equilibrada. Olha que coisa chique. Então, quando a gente vê isso aqui que a gente lê, a gente diz, até que a gente não está tão ruim assim, né? Estamos caminhando. Aí vem a letra F, que é a penúltima. Desmascarar pacificamente todas as mistificações, tanto de médios como de espíritos, e pôr em evidência todas as manifestações e ocorrências que possam servir de ensinamento e edificação moral. Então, aí tem 2 pontos para a gente comentar. E eu vou fazer igual a japonês, do fim para o começo, no mangá. Primeiro, sempre que a gente tem uma comunicação de um mentor, que a gente tem uma comunicação de um espírito mais elevado, a gente no final está mais conectado, ou os outros já terminaram de dar comunicação e aí estão ouvindo, ou então no final a gente dá uma atenção maior a essa comunicação, porque ela sempre tem um conselho, ela sempre tem um ensinamento, ela sempre tem algo a dizer para a gente refletir. Então, é servido para nós ali um momento de edificação moral. Isso normalmente vem no final, né? E aí diz assim, que a gente tem que desmascarar pacificamente as mistificações. Então, mistificações, ele não está falando de animismo. Olha a diferença. Animismo todo mundo tem. Por quê? Porque eu tenho meus problemas e eu vou chegar na mediúnica e os meus problemas vão chegar comigo. O que eu não posso é fazer que os meus problemas tomem frente naquele meu trabalho. Isso eu não posso. Eu não posso deixar que a comunicação que eu vou dar, ela venha repleta dos meus problemas, porque eu estou chateado com Tânia, e aí naquela comunicação eu desço o pau em Tânia, eu faço de conta que eu estou dando comunicação ao espírito obsessor, e aí eu aproveito para descascar em cima de Tânia uma raiva que é minha. Aí tá errado. Eu não posso fazer isso. Então, como é que deve proceder? Aí eu, médium, fazendo isso, com nossa irmã Tânia. E aí tá lá, Conceição doutrinando. Aí Conceição, Ivandro, por que você fez isso, não sei o quê, não sei o quê? Aí expõe o médium. Aí diz que o médium está fazendo. Então, tudo é a forma como a gente faz, como a gente trata. Então, se a gente está vendo que tem algum processo ali que não está casando bem, a gente tem que acolher a pessoa, a gente tem que conversar com a pessoa, a gente não pode expor, a gente não pode humilhar, a gente não pode... E a gente sabe que, infelizmente, às vezes, o nosso eu, ele começa a se colocar de uma maneira diferente do que ele deveria, porque a gente não pode pensar na mediúnica no eu, a gente tem que pensar na mediúnica no nós, a gente tem que pensar na mediúnica no eles, e o eles perpassa principalmente pela espiritualidade. Então, como a espiritualidade agiria diante daquilo? Então, aquela coisa, eu me lembro que uma certa feita a gente teve um processo assim, Ivandro está lá dando comunicação, e aí vou usar aqui Joca, tá doutrinando, aí eu tô lá, e tô me tremendo, e tô me batendo, e tô querendo gritar, e aí Joca faz o quê? Bota a mão na minha boca, bota a mão em cima da minha mão, dos meus braços, e aí me agarra meus braços, aperta meus braços, minhas unhas, me fura todo com as unhas dela, que ela botou aquelas unhas de porcelana. Tá certo isso, gente? Não está. Primeiro, que o médium ele não deve ser tocado na hora da mediúnica. As energias, para serem emanadas, elas não precisam, tá aqui, assim, encostar no rosto da pessoa, e apertar a pessoa, e beliscar a pessoa, né? Não precisa nada disso. Então, a distância, né, com o pensamento, com a faixa vibratória, com a conexão aqui, emocional, a gente vai se conectar com o nosso irmão, e aí a gente vai conseguir orientar, auxiliar aquilo ali. Então, lembremos que a doutrinação, ela perpassa pelo amor, e não pela revolta, pela raiva, pela imposição. A gente não consegue convencer impondo, até porque a gente não é perfeito, torno a repetir isso, a gente é falho, né? Então, ele encerra dentro dessas regrinhas interessantes, com a letra G dizendo que a nossa reunião tem que ter como finalidade o espiritismo evangélico, que é o único que assegura uma assistência espiritual elevada.
Então, a gente não pode estar inventando coisa, a gente não pode estar querendo utilizar de pontos personalísticos, a gente tem a nossa base de estudo, mas, sobretudo, a gente tem o que Jesus nos ensinou, que é o amor e a humildade de entender que nós não somos perfeitos, mas que a gente precisa buscar um caminho em que a gente tente corrigir as nossas mazelas, a gente tente corrigir os nossos defeitos, para que a gente possa, inclusive na hora que a gente estiver tentando convencer o irmão, dizer, ó, meu irmão, eu não sou a pessoa mais adequada para falar contigo. Eu bebo também, meu irmão, mas beber não faz bem. Eu sei que não faz bem. Então eu tenho que lhe dizer, meu irmão, olha o que aconteceu com você. Você bebeu demais e teve problema aí. Então, você está servindo até de lição para mim, meu irmão. Não é diferente de eu estar dizendo ao irmão, meu irmão, você não tem que estar bebendo, não tem que estar influenciando ninguém na bebida, etc, etc. E aí o irmão abre a boca e diz assim, quem é você para dizer que está bebendo, que eu não posso beber se você é um cachaceiro? Você estava na estante ali no bar ali, tomando todas que eu vi, agora vem para cá dizer que eu não posso beber. Então, a gente ouve muito isso se a gente não tiver vigilante. Mas fale que eu estou falando demais, eu já estou aqui de goela seca. Alguma coisa mais a acrescentar? Antônio, seja bem-vindo, meu irmão. Aí ele fala, ninguém falou, ninguém levantou a mão. Aí ele fala sobre ordem, ele fala sobre disciplina, para todos e por todos. Ele fala de firmeza nas concentrações. Então, eu não posso estar ali sentado e prestando atenção na conversa do médium que está do lado. Se eu estou sentado me concentrando para dar comunicação, eu tenho que me desligar e me concentrar com aquela espiritualidade que está ali. Eu tenho que ter intenções puras. Eu não tenho que corroborar com violência, com desordem. Então, olha o que eu falei. Eu não vou agredir o meu irmão, eu não vou furar meu irmão, eu não vou arranhar meu irmão, não é que está dando a comunicação, se eu estou ali no papel de doutrinador. Aí ele diz assim, é supor que a assistência espiritual não é ainda favorável, não foi atingido um clima que inspire segurança, e tornam-se, nesses casos precisos, novos entendimentos, com os guias, novos esforços, novas tentativas, porque é essencial a boa assistência e o bom ambiente nos dois planos. Então, vou deixar você falar, Consa. Então, se a gente chega ao ponto de ter uma reunião onde um está discutindo com o outro, onde um está agredindo o outro, onde um está querendo falar mais que o outro, um está se achando melhor que o outro, está na hora de sentar e parar. Porque onde está a direção espiritual daquele trabalho? Ali ela não está mais. Porque se ela estivesse, aquele trabalho não estaria mais acontecendo da forma como se apresenta. Diga, Consa. A letra é aqui quando ele fala assim, exigir que as manifestações se deem em ordem, uma de cada vez, para evitar confusões e tumulto. Aí, tipo assim, como seria se exigir aí? Isso A aqui não conversa, começou. isso é a conversa, é o diálogo, foi o que eu falei antes. Se a gente percebe que tem duas comunicações simultâneas, um falar mais baixo que o outro, não querer disputar, às vezes, quando ocorre de ter duas conversas simultâneas, a maior parte da conversa é interligada, um está conectado com o outro, como já aconteceu nos nossos trabalhos. A gente vê, um está falando do outro ali, ali, eu não disse que o outro falou isso, que tal, então eles são coleguinhas, vamos dizer assim. Mas, normalmente, o que que acontece? Quando uma já está perto de concluir, é que começa a outra. Né? Ou então, como eu falei da ordem, primeiro vem aqueles que são mais, vamos dizer assim, aqueles irmãos que são mais necessitados, aqueles irmãos que estão num nível evolutivo mais lento, e por último vem os mentores, vem os espíritos mais evoluídos. Então, existe essa ordem de comunicação. Aí, mas sempre vai ser dessa forma? Não. Tanto é que às vezes acontece de estar uma comunicação, e aí de repente, no meio da reunião, aparece um benfeitor. Por quê? Porque aquele benfeitor veio, por exemplo, para equilibrar um médium que sofreu demais com a comunicação, por exemplo, que ele precisa vir para dar um passe, por exemplo, para passar uma energia maior. Karina está dizendo aqui, é como em uma aula, né? Cada um aguarda o seu momento.
usando bem o seu tempo. E aí que está o papel, ótima sua observação, Karina, é aí que está o papel do doutrinador. Porque o doutrinador é que vai conduzir esse tempo da conversa, é que ele vai fazer com que o tempo seja usado da melhor forma possível. Então ele vai chegar e vai puxar daquele irmão tudo que ele precisa dizer. E se ele não disser, o que, é que vai acontecer? Ele vai ter que voltar para dizer. Então, às vezes é necessário que ele venha, sim, às vezes é necessário que ele venha. Mas, às vezes, a gente não cumpriu o nosso papel de maneira precisa, e aí ele poderia retornar para a espiritualidade, mas aí, ao invés da gente deixar ele falar, por exemplo, aí a gente faz igual a Ivandra agora aqui, que está conversando, não está deixando ninguém falar. E aí, o irmão chega, eu fui falar lá, mas Ivandro não deixou eu falar. E aí, ele que falou o tempo todo, eu não pude nem dizer que eu queria pegar na goela de Antônio, que eu queria arrancar a orelha de Conceição, ele não me deixou falar nada, paciência, né? Vou continuar fazendo o que eu queria. E aí a conversa vai, ele vai aparecer de outras vezes, por quê? Porque o que precisava ser resolvido, de verdade, não foi. Continue, Consa. Outra coisa que eu achei aqui assim, tipo assim, aí já é uma observação que eu já venho notando em algumas mediúnicas. Assim, tipo, porque quando ele fala aqui em colocar ordem, exigir, organizar essas coisas, a gente sabe que são passo a passo que a gente vai conseguindo com a prática, né? Com o trabalho e com a dedicação, como ele diz aqui, a dedicação do médium. Mas uma coisa que me chama muita atenção é tipo assim, você está ali na mediúnica e tem todo as comunicações, e aí o coordenador finaliza e faz a prece de encerramento. Aí o que eu fico assim, às vezes me desperta assim, que eu gostaria de entender, porque diz assim, a espiritualidade, ela prepara o momento e aí você abre o trabalho. Pronto. Aí os irmãos estão livres para começar as comunicações. No final, terminou tudo, ele encerra, faz a prece, né? E aí encerrou, né? Vai só para os comentários. E por que ainda acontece de vir comunicações depois? Aí é isso aí que me deixa assim curiosa. No caso assim, eu acho, eu queria entender se esse controle, essa disciplina é do médio, como seria isso assim? Porque, entendeu? Iniciou, está aberto, vai começar. Finalizou, encerrou com a prece, e se é um preparo que tem toda a lei organizada da espiritualidade, por que essas comunicações após o encerramento? Vamos lá, eu acho que... Sempre me deixa muito... é uma coisa assim que eu já vi assim algumas vezes. E aí eu fico tentando entender como essa... Por que acontece isso? Isso, Vamos lá, eu acho que Tânia vai responder para a gente, que ela levantou a mão. Ou então ela vai complementar a sua pergunta. Vai, Tânia. Assim, ouvindo a fala de Consa, é complicado. Eu não acredito que seja a questão de falta de educação ou de controle do médium. Porque mesmo antes, não é, eu não acredito que seja um botão de liga e desliga quando se entra na sala. Eu acho, já está programado. Exemplo, a gente está no estudo mediúnico aqui agora. Aí já está programado uma mediúnica para domingo. Eu tenho plena certeza que no campo de várias pessoas já tem irmãos. E que se a gente não se policiar, tal, a gente vai dar comunicação em qualquer lugar. Após a mediúnica, como o Consa falou, exemplo, já teve situações comigo, de eu sair da mediúnica, ir para casa e chegar em casa, apenas tomar um banho, comer alguma coisa e apagar, dormir. E nesse dormir, entre aspas, não dormir, é como se estivesse continuando o trabalho. É como se naquele momento do desdobramento tivesse uma certa sequência. E em algum tópico desse estudo, a gente já falou sobre isso. Porque
a gente pensa que, às vezes a gente tem uma ideia que quando a gente está na casa espírita, para uma atividade mediúnica, é como você falou, eu não entendo. Antes eu também não entendia, mas depois eu comecei a compreender que o plano espiritual independe do nosso, do físico. Apesar do corpo ser meu, apesar de a gente estar no, encarnado, o, 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 o planejamento espiritual segue. E muitas das vezes acontece equívocos nas atividades. Às vezes eu já participei de algumas atividades que algumas pessoas, desculpa, que alguns médios foram cortados de não dar comunicação tal. Só tem que, por mais que o médio estude, tente ser educado, os espíritos também, eles são tão rebeldes quanto nós. Ele está ali no campo da pessoa. E se tiver programado e vai um doutrinador da vida lá, tipo Ivandro, exemplo, e diz: ah, não, meu irmão, venha no outro dia. Eu acho que tem coisas que é necessário e tem coisas que foge do controle físico, né? Foge do controle do planejamento físico, porque o espiritual não, não é que não dependa do físico, mas o projeto espiritual é a priori e ele tem que terminar, ele tem que ser feito. Talvez eu não esteja sabendo como me expressar, mas não é que a gente o médium não tenha controle após o encerramento, após a prece. A questão é, quantas das vezes se saem do passe ou de qualquer atividade, come asa, ah, você está bem, aí você diz, tá, né? Já tomou 2, 3 passes, fica com vergonha de dizer que ainda está sentindo alguma coisa, e sai na cara de pau sentindo alguma coisa ainda, entendeu? Então, eu acho que isso é algo que vai muito além e que varia muito de médio para De médio. médio para médio. É. Você não está errada, não. É porque, assim, quando a gente fala de mediunidade, é como ele diz no final do capítulo, a mediunidade ela não é um dom apenas do espiritismo. A mediunidade é um dom do ser humano e ela está em qualquer lugar. E ela pode se manifestar em qualquer lugar. Então, quando você compreende isso, você lida com isso, é mais fácil, inclusive, você controlar certos fenômenos enquanto médium. Então, se você, médium, nós médios, vou colocar dessa forma, se nós médios entendemos o que está acontecendo com a gente não vai passar por certos constrangimentos, eu vou dizer dessa forma. De, por exemplo, estar conversando sozinho na rua, de, por exemplo, estar vendo coisas que estão prejudicando o nosso convívio social, ou então perdendo sono porque está sendo atormentado, coisas desse tipo. Quando a gente conhece, a gente entende esses fenômenos mediúnicos, a gente consegue dar o destino correto para esses irmãos, apenas com simples diálogo. E às vezes eles não estão conseguindo ouvir esse diálogo. E quando a gente consegue, através de uma prece, através de uma oração, fazer com que isso se estabeleça, a gente está ajudando o irmão a se encaminhar. A gente não encaminha irmãos para a espiritualidade só na reunião mediúnica. Nisso a gente já falou, inclusive. A gente pode estar no ponto de ônibus, a gente pode estar no trabalho, a gente pode estar numa festa, onde a gente estiver. Se a gente tiver naquele momento a conexão com o alto, a gente pode estar auxiliando alguém, encarnado e desencarnado. Então, às vezes, o que acontece, eu acho que a fala de Conceição tem muito a ver com isso, é que às vezes falta um verbo para a gente explicitar o que está sendo dito. Quando Edgar Moon diz aqui exigir, o exigir parece algo dogmático, e eu entendo que o dogma não faz parte do espiritismo. Tanto que não existe regras, o que é para Chico não é para Francisco. Então, às vezes a gente prepara e programa a coisa de um jeito e ela acontece de outro, completamente diferente. Então, um centro trabalha de uma forma e outro centro trabalha de outra forma. Então, o que eu tenho para dizer é, às vezes é necessário acontecer. E às vezes a espiritualidade consente que aconteça. Às vezes, não, a espiritualidade não consente que aconteça, e aquele médium, ele tem que sentir realmente o que ele tem que sentir. Aí vem o que vocês citaram, ou a invigilância, ou
não está ali conectado no momento certo. Então, o médium passou a reunião mediúnica inteira ouvindo a comunicação que o outro deu. E estava o irmão ali de junto dele para dar a comunicação. Aí chegou no final, depois que encerrou, ele quer dar a comunicação. A espiritualidade pegou e cortou. E aí ele vai para casa assim, com miasma, com dor de cabeça. Sabe? Por quê? Porque ele não cumpriu com o que ele deveria. Ele não foi equilibrado. Ele não foi seguro para fazer o que ele tinha que fazer no momento da atividade. Aí por que deixou para fazer depois? Mas, às vezes, acontece, por exemplo, da pessoa... a gente não tem aquela coisa assim definida. Por exemplo, 3 comunicações. A gente bate sempre nisso, né? 3 comunicações. Mas já aconteceu de algumas pessoas darem 2 comunicações. Por que 2 comunicações? Aí você vai me perguntar assim, e aquele irmão que era o terceiro que estava programado, ele vai acompanhar a pessoa até o outro mês? Necessariamente não. Por quê? Porque as 2 comunicações que ele deu foram tão cansativas, tão desgastantes espiritualmente, que a própria espiritualidade se carrega em encaminhar aquele outro irmão e dizer a ele, quando a gente termina, como é que a gente normalmente fala? Que a espiritualidade conduza aqueles irmãos que não foram atendidos, que leve para a espiritualidade, que aguardem uma próxima oportunidade. Quando a gente encerra a comunicação do médium, como é que a gente diz? Médium, por hoje está encerrado, qualquer outra sensação que tenha, que a espiritualidade é apenas o seu mentor espiritual. Não é assim que a gente conversa com o médium comunicante? Por quê? Quando a gente chama o mentor espiritual do médium, a gente pede que ele reequilibre energeticamente o médium. E quando a gente faz essa solicitação, às vezes ele vem também para tirar daquele campo vibratório aquele irmão, aquela irmã que por alguma razão tinha que dar comunicação e não deu. Às vezes ele veio programado para dar comunicação em Ivandro e ele deu comunicação em Antônio. E aí, através de Antônio, ele não falou tudo que precisava ser dito e que ia falar através de Ivandro. Então, tudo isso são questões que são, assim, muito subjetivas, que não está numa cartilha e que não tem como a gente dizer, é assim e ponto e acabou. Tem momentos que são necessários, sim, tem momentos que não são. E aí a gente vai passar por isso sempre, não tem como ser algo descrito. Olha, gente, acabou, acabou. Porque aí a gente vai entrar naquela questão de algumas casas que dizem assim, não pode dar comunicação aqui de caboclo, de preto velho, disso ou daquilo. Não, aqui não pertence, esse ambiente não te pertence. Por que se é um irmão espiritual também? Qual o problema dele dar a comunicação dele? Ele não vai fumar o charuto que ele fuma lá no candomblé. O orixá não vai girar como ele gira lá no candomblé. Mas, até porque o orixá não vai falar, né? Mas se ele quer dar a comunicação dele, se ele quer transmitir alguma informação, ele vem dar a comunicação dele. Quantas vezes a pessoa precisa ouvir, por exemplo, daquele irmão que precisa tomar um banho para ficar bom de algum problema que ele esteja? E aí a gente impede, a gente corta por vaidade. Por quê? Porque a gente se acha melhor? Não podemos pensar dessa forma. Aí aquele irmão vem, no final, a gente está vendo, e aí diz assim, não, não vamos deixar não dar comunicação, porque já acabou o tempo, porque a gente tem que exigir o cumprimento do horário. Então, primeiro que a gente não tem nem relógio na sala mediúnica, vocês já pararam para reparar isso? A coisa vai acontecendo de maneira tão natural, e quando a gente vê, cancela de um, cancela de outro, cancela. Quando a gente pensa que não, todo mundo já deu as comunicações, aí a gente, encerra, e aí vai justamente a conversa, ao diálogo do que foi dito naquela manhã, naquele dia de trabalho. Diga, Conceição. Boa a hora, viu, gente? Outra coisa que eu já percebi, assim, porque, assim, é como eu digo sempre, quando eu estou anotando, eu estou orientando, né, na hora das comunicações, eu observo muito, e, assim, uma coisa que eu vejo acontecer muito, eu sinto muita presença do mentor da pessoa do lado, mas o médium, ele fica tão ansioso, tão agoniado, que ele não deixa, e sempre quando eu estou orientando, eu fico dizendo, observe, seu mentor está aqui do seu lado, deixe seu mentor trabalhar, deixe ele tirar o miasma do seu corpo, mas o médium, ele fica em uma agitação tão grande e que acaba você tendo que, assim, tipo, interceder, né, ou pedir vibrações, orações, porque o próprio médium não deixa o mentor trabalhar.
Eu não sei se é na hora da comunicação que fica a ansiedade, não sei se é medo, não sei se é nervosismo, mas eu observo muito isso, que eu sinto aquela presença assim, tão leve, tão protetora, perto do médium, mas ele não sente, porque ele não deixa. Aí precisa sempre da intervenção através de orações, através de prece, aquela coisa ali, aquela corrente assim, para poder ele trabalhar. Aí, às vezes, eu fico assim, eu digo, oh, meu Deus, o mentor está querendo fazer o trabalho, mas o médium não está deixando. Era isso Eu que eu vou deixar coloquei. você falar, Karina, mas eu acho que talvez não seja nem que o médium não deixa. Talvez o médium está tão envolvido naquelas comunicações de espíritos doentes, de espíritos sofredores, de espíritos trevosos, que ele não consegue sentir a energia daquele médium daquele espírito mais evoluído. Então, ele está mais conectado com essa, que é o que fala aqui também, das críticas que são feitas com aqueles médios que só dão comunicações aos espíritos menos esclarecidos. Mas é o momento dele, ele precisa ainda auxiliar esse irmão, ele ainda não tem condição, não se acha em condição de dar comunicação para um espírito mais evoluído. E todos nós podemos, gente, todos nós podemos, não tem isso aqui não. Fale, Karina. Fala, gente, boa noite. Tá me ouvindo? Me ouve bem? Pronto. Essa questão da comunicação, como Tânia falou, muito feliz, não é um botão de liga e desliga. Você, lógico, precisa atuar, precisa fazer com a educação, precisa desenvolver essa educação, a palavra certa é essa, é desenvolver com a prática, né? E, assim, às vezes você vê médios de 20 anos, trabalhadores da casa espírita, mas naquele dia, com aquela comunicação, naquele momento, ele teve uma conduta diferente, porque foi algo que mexeu, né? Talvez a gente não tenha nem condição de explicar. Então, como Ivandro também falou perfeitamente, né? A casa de Francisca, a humildade deve prevalecer. Então, é assim que a gente faz, caminha com humildade, escuta, observa, orienta com carinho, com amor, e sempre diminuindo os julgamentos, né? As avaliações devem ser sempre a nível de aprendizado, até com a gente próprio, porque às vezes a gente fazemos o auto-julgamento e a autocondenação. Ah, eu não sou capaz, eu só dou comunicação de espírito inferior, eu errei, eu quebrei a regra, já tinha encerrado, e mesmo assim eu comuniquei, né? Um pouquinho do auto-amor, para a gente não estar se castigando muito. Era só isso. Perfeito, perfeito. Isso tudo casa com a união, com a sincronia do grupo, do acolhimento, né? Do respeito ao outro, do entender que às vezes aquele irmão está ali, ele não deu nenhuma comunicação, mas a vibração dele, a prece que ele emanou, ela foi importante para que mantivesse o equilíbrio daquela atividade. Então, tudo isso junto faz com que a reunião mediúnica ela seja exitosa. E aí a gente precisa entender que é como você falou, Karina. Às vezes a pessoa não está no dia bom, porque nós somos assim, gente. Às vezes a gente está num dia triste, a gente está num dia chateado, teve algum problema, ou a gente está preocupado com alguma coisa, e aí a gente senta para dar uma comunicação e não consegue dar comunicação. Ai, compra ali, ó. Conceição sentou. Conceição não deu comunicação hoje. Não, o mentor de Conceição não falou hoje. Que absurdo, a gente aqui esperando a comunicação do mentor, e o mentor não veio, não se pronunciou. A gente também está muito dependente dessas coisas, e é como vocês disseram, o mentor espiritual, ele está com a gente sempre. Acontece que nem sempre nós estamos com eles. Às vezes os nossos pensamentos estão em outra sintonia. E aí o irmão tá ali, ó, meu filho, não vá por aí, não. Meu filho não vá por aí, não. E a gente na teimosia vai. Aí chega lá na frente, ele toma uma topada, e aí ainda culpa os pobres dos obsessores, dizendo que os obsessores que passaram as pernas na rasteira na gente, não. Foi em vigilância. Foi o quê? A nossa sintonia, que ao invés de estar com o nosso benfeitor dizendo para a gente não ir, tava aí a gente fica naquela, eu tô com uma coisa assim, me dizendo, ó, eu não, que pra eu não ir, mas eu vou, porque que nada. Aí quando chega lá, quebra a cara, acontece alguma coisa, aí se arrepende, né? Eu devia não ter ido, alguma coisa eu estava dizendo para eu não ir. Então, essa coisa do sexto sentido que a gente fala, é Deus falando com a gente, a espiritualidade nos orientando, e às vezes a gente não dá ouvidos a isso.
Então, a gente está aqui, não está sozinho, viu, gente? Ninguém está sozinho, nunca. Mas cada um de nós sabe quais as escolhas que a gente quer. E cada escolha que a gente faz para essas companhias vai trazer uma consequência para a gente. Se a gente quer viver no ódio, na amargura, no rancor, na raiva, né, na ignorância, a gente não vai atrair os benfeitores para perto da gente. Pelo contrário, eles vão tentar se aproximar para nos ajudar, mas a gente vai estar ali cercado de quê? Cercado dos coleguinhas que estão na mesma faixa vibratória. E assim como são esses sentimentos, também é para o excesso do tabagismo, para o excesso da bebida, né? Também é para a violência, para tudo isso que está aí destruindo a humanidade. Por quê? Porque a gente não se conecta com o que há de mais elevado e que está junto de nós o tempo todo. E aí, mais algum comentário, gente, para a gente fazer o nosso encerramento, por causa do horário? Como a gente diz, a espiritualidade tem horário, como Tânia falou, a gente tem que respeitar o ambiente da coifa, porque às vezes a gente termina a nossa atividade, aí a gente começa de trelelê, tarará, tererê, tarará, e esquece que a espiritualidade está ali trabalhando ainda. E aí, quando a gente chega em casa, que cai, que despenca de sono depois da atividade, aí a gente vai trabalhar em desdobramento, né? Toma, quem mandou, não terminou a mediúnica, não ficou quieto lá, agora quando for dormir vai trabalhar para me ajudar. Comentários, vamos lá para encerrar. Marlene, tem alguma coisa a dizer? Tânia, Karina, Joca, Antônio, Dora, Consa. Dizer que foi bom participar do estudo, viu? Vou sempre buscar estar presente, sempre que possível. E é isso aí, que eu amo vocês. Todos Nós vocês. também te amamos, seja sempre bem-vinda. Você é luz, você é energia do bem, seja sempre bem-vinda no nosso estudo, que você aqui só soma e multiplica coisas boas. Aí você aproveita que está visitando hoje, Karina, e faz a prece final. Quer dizer, se não tiver mais comentários, né? Que Joca abriu aí, deve fazer algum comentário, Dona Marlene, Antônio. Na Joca. Minha cara, meu amor. Dona Marlene, seu Antônio. Dona Dora. Dona Dora, é bom estar com vocês, viu? Idem, idem, idem. É bom. É muito bom. Quando chegar a hora, é só avisar que a gente faz a prece. Joca saiu agora, deixou a gente só com o guarda-roupa da casa dela. Mas enfim. Ela aí agora. Ela voltou e voltou rapidinho, tá vendo? Minha neta que chegou da banca me gritando, amor. Aí tem que olhar, né? Essa princesa linda, manda um cheiro pra Meu ela. ouro. Pronto, voltei. Na Vamos lá, janela. então. Karina vai fazer o encerramento, então, viu, gente? Vamos nos concentrar aí, por favor. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto que a gente conseguir, sem grandes cobranças, sem grandes exigências, mas com coração puro, com coração desejando realmente fazer essa conexão. Agradecendo ao Pai por tudo que Ele tem feito por nós, pela nossa casa de oração, pelos nossos, pela nossa caminhada. E encerrando este trabalho com a oração que Ele nos ensinou, com o coração assim, cheio de amor, cheio de júbilo, cheio de graças. Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Muita paz. Muita paz, muita paz. Antônio, abriu o microfone, foi? Diga aí, meu irmão. A gente vai encerrar a gravação. Já muita paz a todos vocês.
Deus abençoe e dê uma boa noite. Boa Graças noite. a Deus, Amém. cara. Boa noite. Que assim Fechando seja aqui a nossa sempre. gravação, para a gente passar para a Nice e para a Francis, que não puderam estar aqui, e também para quem tiver interesse depois em assistir, ela fica lá no nosso canal,